Boa tarde, meu nome é Matheus. Eu vou apresentar o projeto final da terceira unidade da disciplina de aprendizado por reforço, onde foi treinado um agente capaz de controlar um cruzamento, controlar um semáforo que, por sua vez, controla um cruzamento. Foram realizados alguns testes que comparam o impacto do parâmetro alfa nesse treinamento. Então, no começo foi testado uma abordagem mais leve, de taxa de aprendizado mais reduzida, uma taxa de aprendizado mais mediana e, por fim, uma taxa mais agressiva, onde o agente começava aprendendo mais devagar, depois um pouco mais rápido e depois ainda mais rápido. Foi feita uma comparação para poder saber qual era o melhor parâmetro entre eles, né? Vai ser mostrado um pouco mais aqui para baixo. Após decidir o parâmetro ideal para a taxa de aprendizado, foi testado o agente em comparação com outras políticas que solucionam o ambiente. A primeira seria um semáforo fixo, a segunda seria um semáforo aleatório. A hipótese inicial é que o agente treinado com o algoritmo Key-Learning seja capaz de solucionar o ambiente de forma mais eficaz que os seus adversários, tanto o de política fixa, que acredita-se que vai ser o mediano, e o aleatório, que acredita-se que é o pior cenário possível, ele vai ter os piores resultados. Essa é a hipótese inicial. Falando um pouco sobre o ambiente que foi criado, ele simula um cruzamento bem simples, que é controlado por um semáforo, e esse semáforo controla duas filas de carros, A e B. Elas vão disputar pelo sinal verde. O objetivo do agente é controlar o semáforo de uma forma que o tamanho das filas seja reduzido. Ele tem que equilibrar o tamanho dessas filas ao longo do tempo. O espaço de ações é discreto e o agente pode manter um sinal atual, que é o valor 0, e ele pode trocar para o próximo sinal, que seria o valor 1. A recompensa é definida com base no tamanho das filas. Quanto maior quanto maior a soma das filas, mais negativa é a recompensa. O agente ele é incentivado a manter as filas pequenas. E também existe uma penalidade ao trocar o sinal, ou seja, o agente ele tem que manter as filas pequenas, trocando o sinal o mínimo possível. Isso vai servir para evitar trocas desnecessárias, né? O critério de término de cada episódio é após um número máximo que foi predefinido antes. Se não me engano, foram de 200 episódios, exatamente aqui. E assim, a dificuldade mais óbvia a se notar é que o ambiente ele apresenta um comportamento estocástico. A chegada de carros é aleatória e existe e por causa disso tem uma incerteza muito grande para o agente. Ou seja, o agente ele é induzido e incentivado a aprender uma política satisfatória em um cenário imprevisível. Aqui é um pequeno teste só para ver se o ambiente está funcionando. E aqui é o algoritmo Key-Learning, né? Que é um algoritmo de aprendizado por reforço baseado em tabela, e ele vai ensinar o agente a tomar as melhores decisões em cada situação. Para poder aprender, a gente vai ficar naquela situação de explorar versus explorar, que seria testar novas ações para descobrir se elas são boas, ou escolher ações que já parecem ser boas. E à medida que o treinamento for correndo, ele vai explorar menos e focar mais no que ele já aprendeu. Eu tinha feito alguns testes e se isso não fosse feito, se ele sabe, existia mundos onde ele continuava tentando explorar muito, mesmo no final do treinamento, e isso gerava uma inconstância muito grande. Quando eu fiz essa mudança, ele começou a ficar mais estável no final. Aqui é as configurações do alfa para poder testar os diferentes valores. Foi plotado esse gráfico. Dá para ver que o alfa 0.3 ele parece um pouquinho pior do que o 0.1. E como essa diferença era muito pequena, eu tentei fazer um teste comparativo entre os dois. E nesse teste, o alfa 0.3 saiu um pouco melhor. É uma diferença muito pequena, mas todas as vezes que eu rodei esse notebook, ele sempre fica menor do que o alfa 0.1, né? Até porque é a média. Então, mesmo sendo uma diferença pequena, decidi seguir com esse hiperparâmetro 0.3. E treinei o agente final com esse hiperparâmetro, essa taxa de aprendizado mais mediana, e esse foi o gráfico de treinamento dele. Esse gráfico em azul é a recompensa por episódio bruta, e o em laranja é a média móvel, que seria para poder ter uma visualização melhor. Dá para notar que, né, daqui para cá ele começa a ter menos ruído, ele começa a explorar menos e toma decisões mais consistentes. E tem uma clara melhora aqui no gráfico, por mais que seja, né, ele tem realmente uma melhora mais brusca no início e depois ele já parece ter se estabilizado bastante. Por fim, tem o que foi citado, a política de semáforo aleatório, semáforo fixo e o agente final, para comparar o desempenho deles. E essa foi a tabela que eu obtive, e tem ela melhor aqui no relatório para ser vista, né? Onde a conclusão
é o que já se esperava. O Q-Learning obteve um resultado bem melhor em comparação com os outros. O semáforo aleatório, por sua vez, foi a pior de todas. E o semáforo fixo foi mediano, mas não bom bastante. Tiveram outros episódios onde o Q-Learning ficou até menos 30, 136. Acho que 136 foi o valor mais baixo que eu consegui nos testes. E acredito que o mais alto foi 160. Então, assim, mesmo pegando as piores situações e as melhores, o Q-Learning continua sendo bem superior aos seus adversários. Uma coisa que poderia ser feita para melhorar esse agente é tanto fazer esse mesmo teste que foi feito aqui para os outros hiperparâmetros, para encontrar parâmetros melhores, tanto quanto utilizar outro algoritmo, como o Deep Q-Learning, porque esse ambiente ele é muito simples. Então, para ambientes mais complexos, ambientes maiores, o Q-Learning não escala bem. Então, talvez usar algoritmos mais complexos para um ambiente maior e fazer testes com hiperparâmetros diferentes para achar melhores hiperparâmetros para os outros parâmetros, daria resultados mais interessantes. Aqui no final do projeto tem o código-fonte que foi utilizado no repositório. Foi feito, né, basicamente a descrição e o notebook que foi feito, que é esse daqui. É isso. Obrigado e até a próxima.